será que valeu a pena para Bolsonaro? De verdade. Valeu a pena para Bolsonaro? Olha assim a vida do cara, beleza, que muita gente, acho que é uma parte de vocês, tem pelo Jair um carinho enorme. Vocês realmente gostam do velho. Fala assim, pô, eu gosto desse cara. Gostam mesmo. Vocês realmente gostam dele. Só que eu parei assim, eu pensei, beleza, o povo gosta do Jair. Mas de 2018 pra cá, foi uma facada física mesmo do Adélio. Várias cirurgias, crise de saúde. Tanto que teve que fazer agora essa última cirurgia, que ficou com esse soluço que Bolsonaro está frequentemente, não tinha até antes, né? Então, não sei se isso foi causado não, mas eu sinto que depois dessa última cirurgia aumentaram muitos. Não tô falando que isso aconteceu. E às vezes é normal isso acontecer, né? Para você consertar um problema, meio que você acaba tendo outro problema. Porque a situação de Bolsonaro não é simples, né? Teve que descolar as paredes do intestino, cirurgia longuíssima, demorada, com a idade que Bolsonaro tem. Aí, além disso daí, foi preso, perseguido, difamado, traído pelos seus próprios apoiadores, mas não os apoiadores, tia do Zap, o tio do churrasco sempre tiveram aí. Bolsonaro foi traído por gente que não era ninguém antes dele. Ninguém. Todo mundo deve lembrar um pouquinho do que foram as eleições municipais de 2024 e o que essa turma fez no entorno do Marçal. Aí teve isso daí, mil as acusações. O Nicolas, vamos falar do Nicolas, esse miserável, ficava lá jogando pra cima todos os perfis que chamavam Bolsonaro de vagabundo, de frouxo, covarde. Toda essa turma, o Nicolas lá, ó, batendo palma. Mas recentemente até o Pablo Almeida, assessor do Nicolas lá, ex-assessor, e o Nicolas que elegeu agora para deputado estadual, posta um vídeo inclusive falando que distorce o vídeo do Eduardo Bolsonaro para dizer que Eduardo não liga pra vida do próprio pai. Já pensei que Bolsonaro ficou sabendo de todos os assuntos. Aí olha, tudo tá acontecendo. Aí foi preso, torturado. Aí preso, fica na prisão, na Polícia Federal, mesmo aos 70 anos, com algumas comorbidades que Bolsonaro tem. Bolsonaro tem uma saúde frágil. Aí na prisão Bolsonaro caiu. Essa me incomodou muito, a queda de Bolsonaro na prisão, porque ainda não tô curado 100%. Mas eu estava com um problema no ombro que não era nem perto do que Bolsonaro estava. E eu via assim, o incômodo de eu dormindo lá desse ombro aqui, falando, nossa senhora, é do manguito rotador. Aí meu ombro ficou doendo, ficou incomodado, eu ficava às vezes de mau humor, porque, sei lá, às vezes acabava levantando um peso meio errado e ficava assim, sabe, não é dilatar não, ficava, sabe, enchendo meu saco ao longo do dia. Mas nada demais, eu não tô com soluço, não tô com... Assim, nada demais. Mas já me incomodava. Aí eu ficava perguntando, cara, tudo isso tá acontecendo com esse cara que o único erro dele talvez tenha sido, não sei, ter fé no Brasil, ter fé em dias melhores, achar que tem como dar jeito. Foi esse Bolsonaro, foi amar demais o Brasil. Aí tá tudo isso acontecendo. Não existiria ninguém... tô me alongando no vídeo, mas não tô nem aí. Sou passapanista de Bolsonaro, estou aqui, minha causa, inclusive, uma das principais, é ter um mínimo de justiça junto a esse homem. Ninguém de toda essa turma da comunicação, ninguém, absolutamente ninguém, tinha a audiência que tinha antes de Bolsonaro. O próprio, para até ser meio relativamente justo, um dos canais que era meio de direita antes de Bolsonaro, assim, que foi o mesmo momento que Bolsonaro vai ganhando popularidade, é o canal Nando Moura. Mas obviamente o Nando Moura também ganhou muita popularidade por conta de Bolsonaro. Mas enfim, todo esse pessoal que tá aí, com exceção do Alan, do Terça Livre, com exceção do Alan e do Olavo, que já não tá mais entre nós, todo mundo vem depois do Bolsonaro. Alguns já trabalhavam na imprensa, mas eram Zé Ninguéms. Podia estar mais à direita, teve gente que, enfim, trabalhava até em revista grande, tipo a Veja. Era tudo um bando de Zé Ninguém. Tinha lá seu emprego e tudo mais, lido ali por uma turminha ali da classe média que assinava a revista e tudo mais, não é meio conhecido, mas não era nem de perto o que eles são hoje, em termos de popularidade, alcance, força de redes sociais. Garanta aí que a maior parte dessas pessoas da direita às vezes sai na rua, é abraçado,
recebe o carinho humano, o calor humano, é chamado para eventos, é muito bem tratado. Nada disso existiria se não fosse por causa de Bolsonaro. Nada disso existiria. Não chegamos nessa decisão à toa. É óbvio que essa carta foi escrita diante do cenário que nós estamos enfrentando há 3 meses das eleições. Numa chapa que já havia sido anunciada há 7 meses atrás. Mais de 7 meses, né? Porque foi no início de dezembro. Esse é o Brasil. A direita é a tal direita, né? É um grupo de gente ingrata. Mas tudo bem. Aí você ainda tem que aturar o miserável dizer que assim, né? Moraes aponta privilégio após manter domiciliar de Bolsonaro. Situação mais benéfica que 705 mil presos. Em primeiro lugar, que não é sobre ser mais ou menos benéfica. É sobre o que está na lei. Perante a lei, Bolsonaro pode ou não pode ter direito à prisão domiciliar? Pode ou não pode? Não é assim que as coisas funcionam. O que deveria funcionar é o que está na lei, né? Mas para falar de coisa benéfica, a Rai relembra aqui umas falas da turminha do consórcio no passado, relatando como era... Porque você já sabe, mas vamos insistir. O que foi a prisão do Lula? Relatos da época. Em 6 meses ele recebeu 572 visitas. 572 visitas em 6 meses. Só o Haddad, o Jaiminho Haddad, que essa hora está nanando, foi 21 vezes conversar com Lula, num total de 400 horas. Em que presídio isso ocorre no mundo? Alguém tem 572 visitas em 6 meses, o que dá, mantendo essa média, mais de 1.000 por ano, e receber o candidato a presidente da República, né, que foi consultar um condenado, um presidiário, 21 vezes, num total de conversas. O que eles falaram tanto, hein? 400 horas. O presidiário Lula, que está hospedado na Polícia Federal, ainda não foi levado efetivamente para um presídio, eu aguardo ele ser preso, recebeu em 6 meses 21 advogados. 21 advogados. É inacreditável. Nesse período desses 6 meses, desse semestre que ele está hospedado na Polícia Federal, teve 54 visitas sociais. Ele tem visitas sociais. É verdade, visitas sociais. Várias celebridades foram visitá-lo, tá, nessa hospedagem paga pelo contribuinte brasileiro. Da família, ele teve um dia especial. Todos os outros presos recebem às quartas-feiras seus familiares. O Lula é especial. O Lula é o Lula. Então é às quintas, não é às quartas. Recebeu 116 visitas da família. Rosemary Noronha não foi lá, né, Lula? Não pode, todo mundo vem, né? Mas foi para 32 países pago por nós. Você lembra? Eu lembro. 32 países viajou clandestinamente. Bem, e teve 17 visitas nesses 6 meses, o Lula, 17 visitas religiosas. Curiosamente, o mais assíduo dessas visitas religiosas é um pai de santo, o Caetano de Oxóssi. O Caetano de Oxóssi da cabana Pai Tomás, da Guiné, conhecido como Terreiro Tulap, né? Foi o visitante mais presente religioso do Lula, o pai de santo Caetano de Oxóssi, da cabana Pai Tomás. A pergunta que fica, e não é de hoje que eu faço, é quando o Lula vai ser preso? Porque senão seria uma prisão, né? Aí essa história do Milei, né? Ele virar o Brasil, lançamento da candidatura do Flávio, apoio internacional. E aí a defesa de Bolsonaro pediu, né, para o Milei poder visitar o Jair. Tá ali, ó, Bolsonaro pede autorização de Dom Pedro III para receber visita de Milei pelo domiciliar. E aí, obviamente, depois das restrições de ontem, a visita do Milei está impedida. Esse é o Brasil. Lula e Bolsonaro são iguais. São iguais. Ainda tem que aturar esse tipo de gente. Aí a Veja destaca, né? O recado de Alexandre de Moraes a Flávio. Patética a alegação. A gente já leu ali atrás. Aí o Rafael comenta assim: rapaz, virou várzea. Dom Pedro III partiu pra briga de novela mexicana. Isso não é justiça. Alexandre, sem querer, vai resetar o judiciário brasileiro. Porque até quem odeia Bolsonaro já percebeu que acabou a normalidade. Querendo ou não, mais pessoas estão percebendo que tem algo estranho, né? Só que muitas dessas pessoas, por ódio ao próprio Bolsonaro, nojo ao próprio Bolsonaro, seguem caladas ou fazem aquelas críticas do, olha, o bolsonarismo merece, mas a justiça também tá demais. Mas o bolsonarismo merece, viu? A gente não tá contra as decisões contra Bolsonaro. Aí eu deixei por fim o comentário do Eduardo, né, dos filhos, que é isso, né? Eduardo trouxe aqui um papel que hoje em dia não serve pra porcaria nenhuma.
mas um dia serviu para alguma coisa que era a Constituição. Seção 1 do Estado de Defesa, artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional atingidas por calamidades de grandes proporções de natureza. Acho que ele está colocando para dizer o que o presidente poderia fazer ou não, o que estaria na Constituição. Mas, enfim, na vigência do estado de defesa, 5, é vedada a incomunicabilidade do preso. Nem no estado de defesa, que é uma coisa totalmente atípica, né? É um momento aí que um país estaria sob uma grande ameaça e você dissolve a democracia em nome do bem-estar social. Nem no estado de defesa o preso pode ficar incomunicável. Não que seja relevante atualmente, mas a Constituição diz que mesmo na situação grave, como estado de defesa, ainda assim é proibido deixar o preso comunicável. Lembrando que uma das hipóteses de aplicação do estado de defesa é justamente risco às instituições, né? Risco à democracia. Mas Bolsonaro não está incomunicável, Eduardo. Ele pode falar com a Michelle, com a Laurinha e com a cozinheira. Aí você vê, né? Ruizão e Atush vão comentar aqui sobre o caso do Bolsonaro e vão até criticar o PT. A democracia virou uma miragem nesse mandato do Lula, porque democracia seria se opor ao bolsonarismo, que não é verdade. Mas o PT a política dele não é consistente nesse sentido, né? Na sua visão, inclusive, democracia seria garantir os direitos políticos do bolsonarismo, né, de certa maneira. Você tem que garantir os direitos políticos de todos, né? Não dá para garantir só o seu direito. Agora, a política a favor da censura, eu acho que é uma política antidemocrática. Acho não. É uma política antidemocrática e não dá para você defender isso, né? Foi um grande retrocesso do PT isso. Pois é, né? Ruizão é mais honesto do que a turminha que ficou 7 meses de pilantragem forçando o Bolsonaro a escrever essa carta. Incrível, né? Ele consegue olhar para a situação, mesmo adversário declarado, a esquerda assumida e falar, cara, tá falando contra Bolsonaro, isso não é democracia, isso é uma questão antidemocrática. O PT está errado. Como diz o Paulo Figueiredo, né? Ora. Temos um Sherlock Holmes na Globo que faz alguém dizer o óbvio com todas as letras. Bolsonaro é um preso político torturado que está no cativeiro. Veja aqui o João Pinheiro, 20 segundos. O parâmetro mais relevante no caso como Bolsonaro é como a justiça tem se comportado ou se comportou com relação a ex-presidentes presos, os quais já temos outros 2 exemplos, o Lula e o Collor. Me parece que o tratamento do Bolsonaro está, sim, bem mais duro. Me parece. Ele não crava. Ele não tem certeza, mas parece, né? É o piu-piu. Parece que eu vi um gatinho. O Frajola tá assim, ó, na frente do piu-piu. Vou te comer. Mas será que é um gato? Tem dente de gato, bigode de gato, orelha de gato, olho de gato, boca de gato, pelo de gato. Não sei, tô na dúvida aqui, rapaz, se é um gato, não. O Frajola é ou não um gato? Parece que eu vi um gatinho. Para quem ainda tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Primeiro aqui da Play no Áudio. E mais uma vez referendando a candidatura de Flávio. Tudo isso, Juliana, só para um ponto importante aqui, ocorre há uma semana da Convenção Nacional do PL, que deve oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Ou seja, vem esse revés neste momento agora, numa reta final que Flávio Bolsonaro precisa fechar palanques, apoios ainda, definição de vice e Jair Bolsonaro totalmente isolado das decisões políticas pela determinação do ministro Alexandre de Moraes. Importante dizer que, claro, que todo o contato dele com a ex-primeira-dama, a filha, a enteada, que né, vive dentro da casa do ex-presidente, os contatos ali seguem livres, claro, com aquelas restrições também de não usar o celular, não acessar o celular, enfim, são essas novas medidas a ver a repercussão política agora na campanha de Flávio Bolsonaro. O Clay comenta, né? A Jussara mostrou dentro de sua análise, né, dá para inferir a partir do que ela fala, que essa medida proibindo visitas por mais 30 dias tem um impacto político evidente. É o que ela está comentando. Tem um impacto político. Acontece uma semana aí da convenção.
Principalmente porque acontece às vésperas da convenção, que deve oficializar o Flávio como candidato, ou seja, até o próprio consórcio da imprensa, mesmo com todas as suas limitações, acaba deixando escapar nas entrelinhas que existe uma interferência política por parte de Dom Pedro III. O Vinícius já vai para outra linha e diz o seguinte, né? Eu creio que qualquer medida que Dom Pedro III tomar sobre Bolsonaro vai respingar negativamente sobre a senhora Michele Bolsonaro. Daqui a pouco vai chegar ao ponto de viabilizar de vez a candidatura dela, ou começar também a respingar em seus aliados, que tá ali, né? Moraes mantém proibição de visitas a Bolsonaro e barra contatos políticos e divulgação de manifestos. Isso meio que, assim, bastou o Bolsonaro falar que Flávio, reforçar de novo, que ele já tinha dito, que Flávio é o porta-voz dele, que o pessoal já colocou em xeque de novo. Mas será que e agora, hein? Agora que teve essa questão da carta, agora teve a justiça, agora que o Bolsonaro fica incomunicável, agora vai ser a Michele, né? A porta-voz de novo. As pessoas não aceitam. Não aceitam. Não aceitam. Eles querem a todo custo destruir qualquer chance de vitória contra o Lula. Aí vamos dar uma olhada aqui em mais algumas coisas no âmbito do judiciário. Obviamente, contra a direita, não só todas contra a direita, né? Teve algumas contra a esquerda, ou que faltaram contra a esquerda. Dom Pedro III marca para dia 28 o depoimento de Flávio em investigação de calúnia contra Lula. Ah, meu Deus! O inquérito se refere a um post de Flávio no Twitter, quando o ditador da Venezuela, você vê, né? Ditador da Venezuela, pelo menos a Luiz até disse. Maduro foi capturado, o senador escreveu, Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terrorista, ditadura, as eleições fraudadas. Ah, mas e aí, o que tem de mais ali? Lula será delatado, ponto. Só falou que Lula ia ser delatado. Depois falou que é o fim do Foro de São Paulo. Qual o problema aí? Qual a coluna do Lula? Porque ele não foi delatado, mas talvez ele pudesse ser. Todas as confusões aí ligadas ao Foro de São Paulo. Dom Pedro III turbina processos disciplinares na CGU contra aliados de Bolsonaro. Ministério quer apurar a conduta e responsabilizar agentes públicos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Ainda esse papo de golpe de Estado. Isso aqui é de ontem, dia 17. A proliferação de inquéritos da Polícia Federal em defesa da honra de Lula dobrou no governo Lula em relação ao governo Bolsonaro. E todas essas apurações ocorreram a pedido do Ministério da Justiça. Primeiro ali com Flávio Dino, depois com Lewandowski, agora nem sei quem que dá. Só a nata. Direito é alvo de quase todas as iniciativas da PF, PGR e Supremo contra políticos. Aí a Mafia diz, direita não, bolsonarismo. E mesmo assim, apenas alguns bolsonaristas. Os da ideológica, que apoiam Flávio, que apoiam Eduardo, que realmente apoiam Jair. Esses que são os alvos. Esse é o tratamento que é dado para a direita, para o bolsonarismo. E para a esquerda, hein? Bom, vou pegar aqui um exemplo. A gente acabou de ver aqui o Supremo indo para cima do Flávio, o PF também, e o Janones. Olha o que o Janones escreveu. A meta não é mais eleger Lula. A meta é a dizimação e extermínio completo do bolsonarismo da face da terra. Parece um discurso de ódio, né? Isso só acontecerá com a vitória esmagadora de Lula em outubro. Verdade e prepotência, não apenas a necessidade do momento. Vencer com a margem pequena de votos manteria o bolsonarismo vivo por no mínimo mais 4 anos. Já a vitória cachapante seria uma espécie de Diratema de 2022. Representaria uma vitória definitiva da democracia brasileira face ao fascismo e ao enfim. Feito isso, não precisaremos mais nos submeter ao lamaçal que o bolsonarismo nos impõe nos últimos anos. Polarização, talvez ela continue existindo, porém nos moldes Lula versus Serra, Lula versus Alckmin, Dilma versus Aécio. Ai, que maravilhoso. Daqui a pouco é hora de arregaçar as mangas e irmos em busca de cumprir essa missão. A qualquer custo, eu tô pronto para matar ou morrer. Já pensou se alguém de direito escreve isso? Antes fala isso, não acontece nada. Aí... Ontem o André Chalder estava comentando. Eleito no Rio de Janeiro, Lindenberg mandou 1.700.000 em emendas para o MST no Paraná. Paraná, ele eleito no Rio.
Cooperativas do MST são base eleitoral da namorada dele, a Gleice. Lindbergh mandou 2,5 vezes mais dinheiro para o Paraná do que para o Rio nessa rúbrica. Aí o Gloves comenta, em 24 horas, ninguém falará sobre isso. Esquerdista não liga para corrupção. Este tipo de escândalo para eles é igual tinta em parede suja, não agarra. Enquanto isso, do lado de cá, exigem que o candidato seja uma freira, mesmo que a candidata a governar, né, um bordel. Aí eu fico me perguntando, e cadê o Flávio Dino? Será que o Flávio Dino, que tá aí muito preocupado com o mau uso de emendas, vai para cima do Lindbergh? Obviamente que não, né? Aí você teve INSS. Polícia Federal indicia 48 investigações sobre descontos indevidos. Eu não vou dar play porque esse vídeo aqui é longo, mas o Gil Diniz resumiu. A Polícia Federal deixa de fora de indiciamento o irmão de Lula, ex-ministro do Lula e outras pessoas-chave no esquema de desvio bilionário do INSS.